Bom, pessoal, agora a gente vai começar, né, essa segunda metade aqui da nossa discussão sobre a ciência, a partir desse vídeo, né? Eu até coloquei a dica no cigarro para que vocês colocassem o subtítulo em inglês, né, as legendas em inglês, para facilitar, né? Porque às vezes é um sotaque um pouco diverso, um pouco diferente, né, do nativo da, da Oceania. E aí eu queria saber de vocês, o que é que vocês acharam desse vídeo? Trouxe alguma informação diferente? Vocês estão aí, né? E aí, digam alguma coisa aí. Pedro, assim, eu queria saber a impressão que o vídeo passou para vocês. Alguma coisa diferente? Vocês tiveram alguma percepção diferente daquilo que vocês já tinham definido como conhecimento científico? Foi não, Rebeca? Professor, eu achei o vídeo muito impactante, né? Tudo que ele falou muito impactante, porque foi um dos argumentos usados por ele foi que nós usamos esse conhecimento indígena há mais de 60 mil anos e que nós aprendemos muitas coisas com ele que nós não devemos esquecê-lo, né? E para estabilizar o planeta que está passando por diversas dificuldades, mudanças climáticas, enfim, nós precisamos unir e voltar a pensar com esse conhecimento, essa ciência que ele descreve como ciência indígena. Achei um discurso muito forte e muito importante, pertinente. Excelente, Rebeca. Veja que qual é a percepção, muitas vezes, que a gente tem do conhecimento indígena? É um conhecimento vulgar, e até vulgar no sentido mais, no sentido pejorativo mesmo. Os índios, o que é que o índio... até vi uma reportagem no ano passado, no Dia do Índio, não foi esse ano, de um indígena, né, de uma nativa que mantinha as tradições indígenas e que ia fazer medicina. Né? Ixi, você vai aplicar a medicina indígena? Disse, não, quando eu efetivamente acreditar, realmente houver constatação da eficiência, eu vou poder aplicar a medicina, porque não deixa de ser medicina. Né? Eu acho que o grande impacto do discurso desse pesquisador nativo é que o conhecimento científico também pode ser encontrado no aprendizado indígena do seu povo, certo? Paulo. Então, eu achei bem interessante também o vídeo e me trouxe algumas inquietações também em relação a todo esse sistema de conhecimento científico que temos, né? Baseado no método europeu. Tanto que ele diz lá que, né, ele vai fazer essa relação do conhecimento indígena com o científico europeu. E, de certa forma, a gente vê aí que existem algumas características semelhantes e tudo mais, né? Como a observação, a experimentação, que ele mesmo cita. E é aquilo, né? Não tem como você deixar de lado como a Europa, de certa forma, tem esse predomínio, inclusive dentro desses conteúdos, desses espaços nativos, não só nativos, enfim, como também africanos e entre outros. Mas o que me chamou também a atenção em relação a isso, que ele fala também em legado, né? Que no Brasil estamos vivendo uma época em que esse legado está sendo colocado à prova o tempo todo. Exatamente por esse governo, enfim, que é contra as minorias de alguma forma. Mas, antes disso, a discussão de conhecimento, por exemplo, indígena, foi colocada recentemente, educação indígena e afro, né, dentro dos currículos escolares, como também no ensino superior, que também foi recente, para você ver a valorização, que já é uma coisa
que não é tão presente assim no Brasil, dessas pessoas, né, específicas. Então, eu acho que ele traz aí um chamado muito importante sobre o legado. Eu acho que, para mim, o que mais ficou impactante, além de você entender que o conhecimento científico europeu ele é viciado também, ele é predominante, ele tem algumas outras problemáticas, mas também é a história do legado. O legado que essas pessoas, esses povos tradicionais, eles deixam para nós e que serve, com certeza, como base de conhecimento para tantas outras ciências. Excelente, Paulo. Também me impactou quando eu assisti ao vídeo pela primeira vez, né? Porque eu também era permeado por esse preconceito em relação aos indígenas. Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz vestibular, na época se chamava assim, eram duas fases. Tinha as questões objetivas na primeira fase, a segunda fase, questões discursivas. E aí o professor de história lá da preparação da segunda fase disse, olha, eu sei que vai cair uma questão sobre indígenas. E os índios, assim, a gente é obrigado a estudar, mas, assim, pense num povo que não tem... Qual a utilidade do índio hoje, né? A gente fica ocupando espaço que podia ser produtivo, é um povo preguiçoso. Ele reproduziu todas as pechas, os estigmas que geralmente marcam os indígenas, né, de forma injusta, inclusive. Mas disse lá a questão que ia cair, obviamente caiu a questão sobre os índios e deu certo. Né? Mas vejam, um professor de história fazendo esse tipo de abordagem, porque a gente é ensinado a associar o indígena ao indolente, ao preguiçoso, àquele que não tem ambição, né? Qual é a grande... Eu não estou falando com você... Qual é o grande diferencial do capitalismo em relação aos outros modos de produção, que se diz? É fomentar a ambição. Sem a ambição humana, a gente não teria evoluído. A gente não teria desenvolvido naves espaciais, a tecnologia da internet, né? Carros com recursos ultra modernos. Mas, por outro lado, a gente às vezes deve se perguntar: para que eu quero tudo isso? A gente hoje tem um celular nas mãos, né? Última geração, falta pouco falar, às vezes fala, né? Quando a gente não quer, inclusive. Mas eu não utilizo, acho que 1/10 dos recursos que o celular me proporciona. E sempre, todo dia, estou descobrindo outros, né? Ou seja, será que aquilo é útil mesmo para mim? Quando cai o WhatsApp, né, como teve recentemente. O WhatsApp caiu, todo mundo ficou desesperado. Meu Deus do céu, aí lá vai todo mundo baixar o Telegram. Mas aí eu sempre lembro assim, gente, lembrem-se que o celular também serve para ligar para a pessoa. Né? Por incrível que pareça, tem esse recurso. Né, que tinham desde os lanterninhas lá atrás, os celulares lanterninhas, tinham esse recurso de ligar. Às vezes é bom ligar para a pessoa, né? Dá certo. Então, assim, a gente termina numa obsessão pelo mais tecnológico, pela novidade e tudo, e isso nem é tão essencial assim. O que eu quero dizer com isso é que a reflexão dos indígenas, dos nativos, que é uma reflexão que não faz 1000 anos, faz, como ele falou, há milhares de anos, 60 mil anos, aquele conhecimento vem sendo testado, vem sendo repassado, né? Vem sendo legado para as gerações seguintes. E um conhecimento muito importante de cuidado e de respeito à natureza. O que, às vezes, a gente tem perdido em nome da civilização. Pois não, William? Eu achei muito legal que no vídeo ele levanta essa questão de o povo ocidental, os cientistas, eles, motivados pelo dinheiro, né, pelas essas coisas, eles destruíram o planeta com a sua ciência e geraram uma crise ambiental gigantesca, assim. E os indígenas, eles preservam esse ambiente, e o local que eles vivem é totalmente preservado, e a ciência deles é considerada pseudociência. Pois é, exatamente, perfeito. Né? Então, assim, é a pseudociência, mas é uma ciência muito mais antenada com as nossas necessidades reais. Né? Pois não, Sara?
O que eu ia falar era mais ou menos o que o William disse, porque teve uma parte específica do vídeo que me chamou muita atenção, que ele falou que muitos cientistas chamam a nossa forma de ver o mundo como um conhecimento tradicional, Sim, mas eu prefiro chamar como ciência. Isso é muito forte, porque às vezes a gente cai no preconceito de enxergá-los apenas como seres culturais, mas não, eles fazem ciência também. Eles contribuem para a construção de vários conhecimentos, até porque eles estão de forma mais direta lá também, né? Então, quebra muito com essa visão que a gente, infelizmente, tem, que é muito eurocêntrica, com certeza. como Paulo disse, porque a nossa ciência, o molde da ciência é uma ciência eurocêntrica, é uma ciência branca, infelizmente. Então, foi muito impactante essa parte. Com certeza, exatamente. Paulo, Na verdade, é mais complementando o que a Sara também acabou de falar, mas eu tinha esquecido de dizer, que o nosso olhar também é viciado pelas produções, de certa forma, acadêmicas, clássicas, né? sim, Colocou essa ideia de civilização em contrapartida com aquilo que é selvagem. E eu fico até feliz que, atualmente, tenha assim, uma nova visão na antropologia sobre esses povos, porque até a década de 90, por exemplo, aqui no Brasil, ainda se construía um conhecimento baseado nessas pessoas como a Sara disse, tradicional, cultural, e que não se tinha uma valorização de ciência, por exemplo, para essas pessoas. Então, para você ver, existe, e é recente, a história é recente isso, né? A gente só vem perceber essa mudança recentemente, e inclusive com alguns retrocessos, né? E é isso, eu queria só mesmo comentar essa ideia de olhar viciado também europeu que a Sara colocou, que acaba também nos moldando de alguma forma a entender os povos, né? perfeito, exatamente isso, Paulo. E, assim, Bárbara está colocando, eu acho incrível que eles estavam aqui na Terra há não sei quanto tempo exatamente, né? Eu sempre, lá em casa, a gente sempre diz, olha, hoje é dia 22 de abril, é o dia da invasão dos portugueses, não fala do descobrimento do Brasil, né? Então, coitado desses meninos, vão crescer com esse pensamento revolucionário. Mas, assim, é a nossa compreensão de mundo que vai sendo moldada por quem nos colonizou, né? Existe muito forte, cada vez mais forte aqui na própria ciência, na própria discussão científica, a reflexão sobre os aspectos ou a necessidade decolonial da nossa, dos nossos valores. Então, a gente abandonou aquilo que era nosso nativo, o que era realmente que caracterizava a América do Sul, a América Latina, e terminou acolhendo, sem qualquer filtro, muitas vezes, os costumes ou os interesses ou as imposições dos nossos colonizadores. A gente tem isso muito forte aqui no Brasil e nos nossos países vizinhos também, né? Mas pelo menos a gente pode perceber, por exemplo, vamos apenas refletir sobre a língua. O meu filho de 6 anos está agora na alfabetização, e aí, vez por outra, ele vê uma palavra em inglês. Aí ele tem muitas palavras em inglês, espalhadas por toda a cidade, né? Então, ele vê ali, ele não quer um bichinho de estimação, ele quer um pet. Ou então, a gente vai para o shopping center. Se vocês observarem na língua espanhola, eles traduzem quase todas as palavras que a gente tem como da língua inglesa. Então, não falam shopping center, né? Então, lá não é o McChicken, é o McPoil. Né? Então, vejo que eles fazem tradução realmente de quase tudo. Por quê? Porque é um aspecto da língua, é um aspecto da cultura deles que deve ser respeitado. Certo? Em Portugal, da mesma forma, é verdade, Bárbara. Eles têm muito mais apego, né, à língua materna do que nós temos. Certo? Mas, assim, foi muito, muito interessante. Muito, muito bom que vocês também se sentiram assim, né? Meio
inquietos com essa provocação. E essa é uma provocação para que a gente possa ter uma noção mais ampla da ciência, mais rica da ciência, certo? Sem as conformações que muitas vezes nos impedem de conhecer aquele objeto de maneira mais profunda, certo? Retomando aqui a nossa apresentação, quando a gente vê aqui, ó, há também um caminho, né? A gente tem um caminho daqui da hipótese até a lei científica, e para que a gente possa fazer esse caminho, a gente precisa da comprovação, né? E a gente tem também, dentro da construção do conhecimento científico, a presença de um sujeito e de um objeto, certo? E aí, como é que eu vou chegar, sendo sujeito desse processo de conhecimento, até o objeto? Exatamente a partir do método. É o método que me permite, que me proporciona esse encontro com ou a aproximação do objeto, certo? E aí, pessoal, eu vou combinar uma coisa com vocês. Eu tenho um restinho ainda dessa matéria, certo? Mas eu vou precisar que vocês leiam o texto. Eu pensei que já tivesse disponibilizado o texto para vocês, e de fato eu vi que só hoje é que ficou visível. Então, é um texto sobre método, exatamente nesse ponto que a gente parou aqui, agora, né? E aí eu vou retomar com vocês a discussão do texto para a gente concluir a parte de ciência e direito na próxima terça-feira, tá certo? E a gente faz a gente faz um encerramento um pouco mais cedo hoje, e para a gente oportunizar que vocês leiam esse texto, certo? Ok? Alguma dúvida? Bom, então vou concluir aqui a gravação.